Tiago, estamos aqui eu quero dizer a todos vocês a importância dos funcionários públicos para a nossa administração e para qualquer administração. Sem vocês, nada se resolve. E trabalhar com vocês insatisfeito também é um problema sério. A nossa intenção é a melhor possível. É um município uma situação difícil. Quando ganhamos a eleição, nós tínhamos um planejamento, até mesmo de imediata valorização dos funcionários. Mas quando assumimos, vimos que a realidade é totalmente diferente. A realidade, até nas apagadas luzes, nenhum de vocês imaginava que sem pagamento de dezembro também pudesse acontecer. E tivemos o cuidado de economizar todo o que foi possível para cumprir o que nós entramos em conversa na primeira reunião da Assembleia. Foi pagar o 13º, tivemos a felicidade de pagar integral, exceto os comissionados, que ontem também tivemos a felicidade de depositar o restante, que foi R$41 mil. Em termos de funcionários, o 13º está 100% pago. Agora falta o mês de dezembro, e também estamos aqui para discutir essas propostas. Parar o município nós não paramos, nós não podemos e nem vamos parar o município. Sabemos da necessidade de cada um de vocês, porque eu tenho a felicidade de conhecê-los, sei da necessidade de cada um de vocês. E isso é uma forma que eu tenho mais certa que vamos chegar no entendimento. Nosso propósito é pagar esse 13º. Infelizmente, minha gente, esse mês de dezembro, tanto no mês de dezembro quanto no 13º, eu sei, tenho consciência que essa dívida é do município, mas não foi criada por nós. Nos apagar das luzes, foi feito pagamentos absurdos. Pagamentos esses que poderiam ter sido feitos para vocês. Infelizmente, existem duas opções. Uma é pagar os funcionários, outra é pagar os fornecedores. E a opção foi a outra, pagar os fornecedores. E a minha opção sempre foi desde o início. Vamos investir na cidade, o valor de R$1.200.000 foi pago ao 13º, ou vamos pagar os funcionários. Tivemos reuniões e eu sempre bati na tecla, vamos resolver o problema dos funcionários. E cada um pensa de uma forma. Eles pensaram naquele momento de pagar os fornecedores. Nós tivemos a opção de pagar os funcionários. É uma diferença, infelizmente, não olhou muito para o lado de vocês, não. Do nosso lado, eu também faço parte dessa. Eu gostaria de passar para o nosso contador, o Gélio, para passar a realidade que existe hoje no nosso município, a realidade financeira. Senhoras e senhores, bom dia. Em função de uma
licença médica, não pude comparecer a essa reunião, mas quero agradecer a todos que se dispuseram a vir buscar informações sobre o pagamento da remuneração do mês de dezembro de 2012, que, infelizmente, ainda não foi realizado. Temos consciência que o pagamento do mês de dezembro de 2012 deveria ter sido feito pela administração anterior, que, além de não fazê-lo, não deixou recursos no caixa da Prefeitura para que fosse realizado em 2013 pela nova administração. Sabemos que a administração atual foi empossada em janeiro de 2013 e, desde então, já teve 6 meses para analisar as contas do município e nos informar sobre as reais possibilidades do pagamento do trabalho que realizamos. Por isso, hoje, como em outras ocasiões, solicito à administração municipal, por meio de seu representante aqui presente, que informe claramente os recursos atualmente disponíveis no caixa da Prefeitura e a previsão do pagamento da remuneração do mês de dezembro de 2012. Faço essa solicitação com base no artigo 37 da Constituição Federal, que prevê que a administração pública deve obedecer os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com este argumento, fica claro que o pagamento da remuneração de dezembro de 2012 é legal e moral, já que trabalhamos durante o mês de acordo com o expediente estabelecido para que cada setor da Prefeitura. Independente de quem é o prefeito, a dívida é da administração pública municipal, que é impessoal. Logo, a administração atual deve buscar formas de realizar o pagamento dos servidores. A informação sobre quando e como será paga a remuneração do mês de dezembro de 2012 deve ser divulgada, já que esta é uma demanda que está sendo apresentada pelos servidores e pela população. Fazer isso significa atender os princípios da publicidade e eficiência no serviço público. Em complemento à Constituição, temos a Lei da Informação, sancionada em 2011, visando regular o acesso à informação e assim garantir a publicidade das gestões dos recursos públicos. Certa que a administração municipal preza pela legalidade dos atos públicos e pela democracia, espero sinceramente uma resposta clara, com previsão efetiva de valores e dados para a realização do pagamento da remuneração de dezembro de 2012. Letícia Zinato Campos. Bem, Não existe recurso hoje no MUDER. E no MUDER pode ser feito esse repasse. Perfeito? Aí. Esse adiantamento, só para deixar bem claro, pessoal, seria do 13º desse ano. Do ano passado já Então, você tem possibilidade, tem recurso no FUNDEB para que seja feito esse repasse. um adiantamento. Esse 50% de adiantamento para os professores. Tá? E também esse mesmo recurso não pode ser pago a todos os funcionários, só para a área da educação. Também, informação, esse recurso do DEB não pode ser pago ao dezembro, que é da gestão anterior. Só pode ser pago para esse 13º neste ano de 2013. Isso seria pago no final do ano e pode ser antecipado para ser pago agora em agosto. Isso vai depender de vocês. Eu queria pedir que os professores que estão presentes, pedir para os professores que estão presentes que levem essa informação aos restantes professores e que numa próxima oportunidade, qualquer pessoa citada pode estar reunindo na casa, seja no sindicato, seja entre vocês mesmos. Seria uma decisão tomada pela maioria. A resposta tem que ser agora,
aproveitando que estamos aqui nessa casa legislativa, todo repasse feito dessa casa ao executivo, eu garanto a todos vocês que vai ser exclusivamente para ser pago essa folha de dezembro. Tá? Se devolver para o município, para o executivo, vai ser revertido o pagamento dessa folha de dezembro. Tá? Eu quero também esclarecer, houve algumas manifestações através de cartas. Eu acho que é um pouco covarde, porque não colocaram nome. A pessoa tem que assumir a situação. Coisas anônimas é um pouco meio complicado. Eu não gosto muito de dar resposta. Mas uma situação que foi citada, quero deixar bem claro para vocês, que eu comprei uma casa por R$430 mil. E 90% dessa casa foi financiada na Caixa Econômica Federal. Está lá à vontade de qualquer um de vocês. Sendo que essa casa está em meu nome, declaração de imposto de renda em meu nome, não está em nome de Laranjas, não está em nome de parente, está em meu nome. Eu quero jogar claro e justo com vocês. Se eu não tiver a oportunidade hoje, do salário que eu ganho, que não é pouco, o salário que eu ganho hoje é 16 mil, vou colocar bem claro, 16.320 com desconto de INSS e imposto de renda, vem para 12.358. Se eu não tiver condições de comprar uma casa com minhas economias, sendo que está em meu nome, deixar claro para vocês, esse salário também não foi inventado pelo executivo, não. Esse salário foi colocado aqui nessa casa, quanto também o salário dos secretários, também o salário dos vereadores. Eu gosto de jogar limpo e transparente, não tenho medo da verdade, está aqui o meu projeto. Por isso que eu tive a oportunidade essa única de comprar essa residência. Porque se eu for guardar dinheiro, a inflação vai tomar. E a oportunidade ela aparece, você tem que aproveitar dela. Senão o outro chega e toma. Tá? Eu quero deixar claro para vocês, não tem nada a esconder. Qualquer informação, se qualquer um de vocês quiserem, pode ser em qualquer lugar, em qualquer dia. Por isso eu tenho liberdade com todos vocês. E essas manifestações, às vezes covardes, tem que acabar nesse nosso município. Tá? Se tiver de conversar, vamos sentar. Eu sou aberto a diálogo. Nunca, nesse momento, 6 meses de governo, nós já nos reunimos várias vezes. Várias vezes. Vamos estar aí para discutir, vamos estar aí para discutir esse momento difícil de vocês. Falar que esse momento é fácil, não é? Tivemos a felicidade de não atrasar o nosso pagamento nem um dia. E sempre ao diálogo. Não vamos fugir da nossa responsabilidade. Tá bom? Vou passar a palavra para o Audácio, antes de anunciar. Onde que a única forma é dividir esse salário. Tá? É dividir mensalmente a partir de agosto. A partir do próximo mês, temos julho e agosto, a partir do pagamento de agosto, até o dia 15 de agosto sai a primeira parcela. E vai ser dividido em 12 parcelas.
faço 12 vezes, daqui 12 vezes, quando você estiver terminando de receber salário atrasado, é uma defasagem muito grande, vai valer ser 2 anos de defasagem desse salário. Olha, nós podemos estar fazendo uma consulta ao Tribunal de Contas, sim. Você pode. Mas ainda não foi empenhado. Eu acho que a partir do momento que sai a proposta que depois também de 6 meses, tem que mandar essa casa, vai ser votado, para ter legalidade dessa situação. Pois bem, assim como nós falamos desde o início, se O assunto aqui hoje o presidente do Estado Ideal, eu não posso contribuir, talvez até com os vereadores, eu peço licença ao presidente, vai ser muito breve, só dizer o seguinte, 9%, eu estava observando aqui alguns detalhes que são interessantes, gente, vamos lá, sem demagogia e sem, vamos colocar real. Eu estou participando agora, eu sou fundador desse sindicato, mesmo que você seja servidor público. Então vamos combinar. Não só sou o partido dos trabalhadores, como sou fundador desse sindicato, na época que a gente conseguia reunir meia dúzia de pessoas. Então vamos conversar de igual para igual. Vamos lá então. Normal com vocês, exercício claro, inclusive eu pretendo ser toda a coisa do sindicato, vai ter o meu total conhecimento apoio aqui nessa Câmara de Vereadores, como cidadão. Eu acho um absurdo que a gestão anterior tenha deixado um tamanho irresponsável de uma coisa de dezembro sem ser paga e o 13º de vocês. Isso justifica alguma coisa na nova administração? Ela tem que acabar, obviamente, o prefeito já assumiu essa posição. Segunda questão, muita gente diz, bota a gratificação de todo mundo pela raiz e paga-se então 3 ou 4 vezes, como se diz por aí. Eu acho que seria uma maldade tirar essa gratificação, e do meu ponto de vista, no futuro, nós temos que discutir para que isso seja incorporado ao plano de cargo e salário da organização do servidor público municipal. Outra questão, o prefeito e a prefeitura poderia ter dado só 6 e poucos % de aumento em cima do valor que é de lei, em cima do salário mínimo. Ainda assim, rebaixou os 9% integralizado. Aqui na Câmara, o foi de 6%. Só que 6% apresenta aqui conforme é confirmado isso. Mas a Prefeitura deu os 9% de aumento. Em relação à questão da forma de se planejar e a queda da arrecadação, chama de atenção que a queda da arrecadação é significativa. Cair de 1,4, gente, para 1,2. Certo? Nós vivemos um problema. Eu estive na Assembleia de Janeiro, no dia que eu cheguei de viagem, com visita da minha casa, eu vim para a Assembleia. Fiz uma pergunta ao senhor prefeito. O que teria feito para cortar gastos? Essa pergunta não foi feita, não foi esclarecida aqui no posicionamento de vocês. Segundo, professor, não sei de vocês. Eu, atualmente, eu não sou professor na rede municipal em exercício. Eu sou licenciado por interesses particulares. Eu acho que vocês, como eu, não estão querendo um adiantamento da SPC. Nós queremos aguardar. A discussão é essa. Nós não queremos adiantar. Nós queremos aguardar. Eu, por exemplo, tive que buscar, como a maioria de vocês, diversas outras formas de resolver o problema. Como pagar as contas em janeiro e fevereiro? Porque nós tivemos um problema seríssimo, ficar sem 13º e sem salário. E nós sabemos que várias pessoas, vários brasileiros, como várias pessoas aqui nesse local, fazem um compromisso com 13º e com a gratificação que nós temos direito. E que não foi respeitado o nosso direito. O nosso direito de democracia, o nosso direito de cidadão, de trabalhador, tem que ter esse papel sendo agredido. O que nós tivemos que fazer neste ano? Cortar gastos. Eu cortei vários gastos para trabalhar as contas em dia. A maioria fez isso. O que nós temos? Quando a gente olha a prefeitura, eu não estou falando contra
ninguém que nem especial, mas a gente ainda vê algumas situações da administração passada que a gente tem pessoas demais para serviço de menos. Pessoa física, tive que cortar gastos, a prefeitura, pessoa jurídica, pública, tem que cortar mais. E nós temos no Brasil, cada dia que passa, com mais corrupção. Essas manifestações estão aí. Será que nós vamos ter que ir para a rua também? Será que nós vamos ter que parar na cidade? Se nós todos falarmos hoje, a partir de hoje, nós não vamos trabalhar mais, o que vocês fazem? Será que o Levi vai pagar o nosso salário mais urgente? É um trabalho, é um problema. Eu não sou contra ninguém, eu sou contra o meu salário que não foi pago. Quando você fez ruim. O que está sendo feito para punir os culpados? A ação civil pública. Sabemos que a morosidade do serviço do jurídico no Brasil, da legislação brasileira, faz diversos empecilhos para punir culpados. De dezembro do ano passado vão ser punidos quando? 4, 5, 6 anos para frente. Talvez foque a administração pública devendo problemas passados. Mas o que eu, devedor, vou fazer? O que eu vou fazer com o meu salário que até hoje eu não tive? Eu vou te falar a verdade. Graças a Deus, eu não trabalho só na prefeitura. Eu tinha, diferente de vários colegas meus, um emprego na escola particular e trabalho igual ao particular. E te agradeço desde já que a vida edital para a prefeitura que várias pessoas estão procurando para fazer aula particular. Ou seja, como é que tá certo? Outras que eu tive que me virar com salário que eu não tive. E que a gente vê, infelizmente, deram palavras de Ramiro, deram palavras de vereadores, deram palavras de vocês, mas eu tenho na minha maior dúvida. Nós, funcionários da prefeitura, ficamos sem salário. Vocês, vereadores, não ficaram sem salário. Eu estou admitindo, mas vamos falar, é um gasto. Eu vou pedir, e eu vou pedir licença a Deus depois desse trabalho, que eu tenho que sair, eu tenho aula daqui a pouco. Eu saí no Reginaldo Barros hoje, que eu dei 3 primeiras aulas para estar aqui, graças a Deus eu pude estar aqui, e tenho que sair agora, que eu tenho aula daqui a pouco. Por quê? Porque eu não posso ficar mais sem salário. E uma das decisões de hoje ser licenciado pela prefeitura, das minhas decisões, dos pontos principais para estar licenciado na prefeitura hoje, foi tomar posse do Estado, como vários colegas nossos, por ter ficado sem salário. Se eu não tivesse ficado sem salário, eu não teria tomado posse do Estado. Porque não era a minha intenção tomar posse do Estado. Eu te falo assim, o que nós podemos fazer? Nós, professores, temos gratificações no plano de carreira. Vários funcionários, o Audaz deu 25%, mas nós sabemos que vários funcionários recebem, vários não. Eu não sei se deve ter algum por 25%, não tenho conhecimento. E todos eu sei que tem gratificação, tem 100%. E olha, aí eu penso assim, uma discussão que eu sempre fiz também. Gratificação é quem merece. Professor não merece, porque nós não temos. Para colaborar com a gratificação no salário deles, como era o professor, ou não tem suas gratificações. Não tem nada contra, nós estamos querendo que acabe das gratificações. Eu estou querendo que incorpore mas que seja um direito, para que não vire isso assim, um cabreiro político. Se eu
vocês, mas eu acho que todos estão presentes, é uma oportunidade única que a gente vai ter de ouvi-los. Na pessoa do presidente do sindicato, Ravilson. Cumprimento as senhoras e senhores servidores públicos. E, para mim, é uma alegria muito grande ver essa casa cheia e saber que a comunidade Rosalense está participando ativamente. Bom, na verdade, presidente, eu não iria fazer uso da palavra, porque acho que essa reunião é uma reunião dos servidores, é uma assembleia do sindicato. A minha participação, eu tenho feito no exercício do meu mandato, desde que comecei em janeiro, defendendo o pagamento dos funcionários públicos, inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas como o legislativo está sendo citado e foi citado por componentes da mesa, eu achei que eu deveria estar aqui dando as explicações necessárias. Então, eu vou procurar ser objetivo e vou começar dizendo o seguinte, aí vai a resposta à sua pergunta. O legislativo, ele tem um orçamento próprio. Essa casa recebe R$124 mil por mês, que de lei é o repasse que a prefeitura faz para essa casa. E a casa tem as despesas com salários de funcionários, com a manutenção da casa, salários de vereadores. Quando eu entrei aqui, eu chamei o contador e fui olhar o que seria a receita e qual era a despesa de dezembro. E como eu não era vereador até então, meu primeiro mandato é esse, eu comecei no dia 2 de janeiro aqui. Eu vi que com o aumento que houve para o salário de vereadores, aumento de funcionários e outras coisas mais, a receita seria menor do que a despesa. Sabe o que eu fiz? Cortei cargos, cortei salários, porque aqui só tem um efetivo, que é a Denise, os demais são contratados. O presidente tem prerrogativa de contratar as pessoas de confiança. Cheguei aqui, pra vocês terem noção, o salário da chefe da coordenadora de serviços era 2 salários mínimos, eu reduzi para 1. E assim fiz, aonde a lei permitia reduzir os valores, eu reduzi. Cortei 2 cargos, e até saiu uma carta por aí falando que tem 15 funcionários, você não tem nem 15 cargos, como é que pode ter 15 funcionários? É mentira. Bom, e reduzir as despesas totalmente. Por quê? Porque senão a receita não daria para pagar. E aí deu para pagar e está sobrando. Só que a sobra aqui ela é mensal. Aí eu vou responder o que foi colocado na mesa aqui. O presidente anterior, o vice-presidente, devolveu R$200 mil. Demora sim, mas demora no final do ano. É no final do ano que demora. A lei manda devolver no final do ano. Se o presidente quiser devolver no meio do ano, no último mês, pode. Mas se eu vou devolver dinheiro para o executivo, eu vou devolver R$5 mil no mês, 10 mil no outro. E como risco, se eu tenho um prejuízo aqui, eu vou ter dinheiro em caixa para cobrir. Por isso é que é devolvido no final do ano. Agora, o outro ponto. Foi dito aqui também que o motivo, se nem dizer, qualquer rosário sabe do povo. Todo mundo sabe do motivo. Agora, o seguinte, como foi feito a lei, a primeira coisa que tem que ser feita é montar uma equipe de transição. Eu acredito que a Rosário montou essa equipe de transição, porque dos 5.000 municípios de Rosário, do Brasil, todos têm que fazer isso. Porque se você não montar uma equipe de transição, você chega lá no vereador de janeiro, você está com a caixa na mão, você não sabe o que você pegou. Essa equipe de transição é para dar ao prefeito também, para as condições de chegar e saber o que ele vai fazer. Aquilo que ele tem a ser feito. Então, se tinha dívida e teve a transição, ou mesmo que não tenha tido, o prefeito eleito tem que chegar e saber que isso é dívida. Eu cansei de falar nessa tribuna aqui, desde o início do ano, que a dívida não é do presidente que saiu.
vai ter que mexe com a administração pública. Isso ia para beleza. Então, o que acontece? Se tinha dívida, se tinha que pagar, tem que pagar. Tem que pagar, por que contratou mais de 200 pessoas? A responsabilidade dessa vida toda eu não passei. Não passei porque a dívida é como o destino legislativo faz parte. Vai ter que ter obrigação na frente e depois. Não tem coisa de tentar jogar o seu marido contra o vereador para o presidente da Câmara tem que devolver dinheiro. Porque você está definindo no final do ano, eu devolvi 200 mil. Foi o caso, foi devolvido 200 mil durante o ano. Esses 200 mil poderiam até ajudar a pagar o funcionário. Não precisa pagar também, não. Essa é a questão. Nós não transferimos a responsabilidade para o legislativo. Mesmo porque o legislativo está devolvado com o prefeito, com a prefeitura, para tudo que for bom para o nosso lado, e for bom para o nosso lado. Agora, depois de errado, não, mesmo ser errado por ignorância, por não conhecer. E também por omissão. Esse é o ponto. Então, vai deixar para vocês aqui esse recado, não vai aqui. Não sou contra a administração do SEB. Se o prefeito tem uma projeto defensiva das eleições, ele estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Se eu tivesse cumprido com as obrigações dele. Porque antes de tudo, eu sou racionalista. E eu sempre digo que o racional é tudo que eu posso. Então eu sou racional, eu não sou contra o vice, não sou contra o prefeito, não sou contra ninguém. E se precisar de mim, eu estou junto. Dei conselho no princípio do ano, eu vou ter conta aqui. Coloque despesa, porque senão não vai ter condição de pagar. E vou dar uma conselho, aproveitando que estão todos vocês funcionários públicos aqui. Continue dizendo, coloque despesa, porque senão no final do ano não vai dar conta de ter vocês. É o que aconteceu. Aqui nessa casa, no mês de abril, eu estabeleci, abri uma conta na Caixa Econômica Federal, todo mês deve depositar muito modesto dessa casa, para ter um passe aberto no mês de dezembro. E dentro do mundo eu tenho esse conselho, mas eu acredito que não. Eu estou cumprindo o meu dever de presidente dessa casa, me coloco à disposição do executivo para o que eu puder ajudar, o que essa casa puder ajudar, me coloco à disposição dos senhores e senhoras funcionários públicos para qualquer esclarecimento. E essa casa, infelizmente, ela não tem como obrigar o executivo a pagar o salário. A gente fala a vida de boa, a gente mostra algumas saídas. Se quiser dialogar comigo, nós juntos arranjar uma saída, estou pronto para isso, mas nós não temos condições de obrigar o executivo a pagar. O que nós podemos fazer, nós estamos fazendo para poder ajudar. Muito obrigado a todos vocês e espero do fundo do meu coração e nosso país que se chegue ao acordo, que haja consenso de dinheiro também, não sei se só consenso não resolve a situação. Haja consenso, haja dinheiro, para que se chegue ao trabalhador comum, para que vocês possam receber o salário de vocês. Muito obrigado e bom dia a todos.
saco de ficar reunindo. E se não decidir hoje, vai reunir a comissão, e a comissão, o máximo que frequenta são 10 pessoas. Aí a gente vai decidir na comissão se vai ter reclamação. Com certeza. Então eu acho que devia pensar direito, porque se não entrar uma coisa aqui hoje, isso vai ficar protelando mais tempo. E se for questão de levar para a justiça, que tem gente pensando, vamos repensar que na justiça é anos. Não é 10 meses, não é 12, nem 15 meses. Então eu acho que devia uma coisa aqui para acabar com uma novela de meses. Começando a pagar até em agosto, justifica-se para a gente poder estar fazendo essa lei, para a gente encaminhar para a Câmara, para eles aprovarem. Esse orçamento também vai aumentar. Então, esse tempo de julho aí é rápido para a gente estar fazendo isso. Tá joia? Todo mundo conhece um pouco, pois bem, obviamente, eu reconheço aproveitar que você pegou a palavra, a questão do reajuste, não pode fazer isso a resposta. Porque muitas pessoas me levantam assim na rua, muitas pessoas levantam essa questão para a gente na reunião. Porque alguns funcionários, a gente também fizeram, CDC, fizeram consignar, negociaram ações eventualmente, e estão pagando suas dívidas com juros. Então, a gente não sempre trabalhar com juros. O que pode ser com esse diálogo? Nós vamos estar consultando o Tribunal de Contas. Tá bom mesmo. Nós vamos ver o índice que a gente pode estar e a forma melhor de fazer. A gente vai falar com você, tá? Porque a gente está tentando entrar numa coisa, sendo nosso canal a gente quer receber reajuste, pode existir, pode existir, mas é um índice oficial. É preciso deixar claro que esse indexador ele é muito inferior aos juros que porventura vocês estão pagando. Né? Então a gente, porque é o seguinte, o administrador público só age até onde a lei vai. Não pode negociar fora da lei. Então o indexador tem que ser um indexador oficial, INPC, né? Por isso seja o INPC. A gente quer que seja corrigido uma vez. Não, se puder ser feito, né? Se puder ser feito, não tem problema. Só alertar que a maioria presente, teve um feito de registro, botou a favor, a maioria decidiu, falou para a favor,
quero justificar que o voto é ser fiscalizado, presidente. Porque eu a porta do prefeito, os outros E o sindicato tem aquela narrativa de liberar a votação apenas dos filiados ou de todos os servidores. Aqui hoje ficamos por ouvir dos servidores. todos os servidores vão votar. Aí pediram para eu pedir